Olá, tudo bem? Este é mais um bate-papo do canal Atenção Difusa Mulher, que promete ser super especial, pois terá como temática a abordagem de um dos encontros mais importantes em nível global, que reúne lideranças e representantes para debater sobre a realidade das mulheres. E quem vai conversar conosco e trazer detalhes sobre este evento é a vereadora de Volta Redonda, município aqui do Rio de Janeiro, Gisele Klingler, que esteve presente na 70ª edição da Comissão sobre a Situação da Mulher, promovida pela ONU no do dia 9 a 19 de março, em Nova York. Fique com a gente, pois essa entrevista promete trazer informações super relevantes sobre o universo feminino. Gisele, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso canal, minha querida. Sinta-se em casa, você é de casa. Obrigada por colocar a gente na sua agenda novamente, né? Ceder um pouco do seu espaço para a gente bater esse papo bacana aqui. Carla, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a você, a Lígia, por todo esse carinho, e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante. Então, mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo, eu agradeço a Lígia Passos, que está comigo na produção do canal, e a Carla Gaspar, parceria indispensável para a qualidade final do nosso trabalho. Peço você que se inscreva no nosso canal, pois não custa nada, acione o sininho das notificações, isso é muito importante. Aproveita para ficar conosco até o final deste vídeo, curtir e compartilhar este maravilhoso conteúdo. E vamos ao nosso bate-papo. Então, Gisele, como que esse evento que aconteceu em Nova York, esse evento que reúne mulheres do mundo todo, como que esse evento é estruturado, como os temas são apresentados, quais foram as principais questões abordadas na 70ª edição? Eu achei muito interessante, porque é um evento que acontece há muito tempo, né? 70ª edição, né? E como que aconteceu o convite para a sua participação de estar lá num evento tão importante? Carla, o evento, como você disse, é um evento global, envolve mulheres do mundo inteiro, mulheres representantes de governos, representantes da sociedade civil, os temas, né, os painéis, eles são apresentados antes mesmo da abertura da sessão da Comissão da Situação sobre a Situação da Mulher. A gente recebe a programação, porque são painéis simultâneos, e a gente pode escolher o que a gente vai participar. Na nossa participação, nós priorizamos os eventos em que o Brasil era anfitrião. Foram eventos na própria ONU, são eventos na Missão Permanente do Brasil, no consulado, são universidades, na Central Church, que fica do outro lado, no Hilton, no Millennium Hilton, que também fica próximo ali, na Biblioteca Brasileira em Nova York. Então, a gente participou de vários eventos, porque como é um evento muito grande, a ONU não tinha sala disponíveis para abrigar todos esses eventos. Só me lembra aqui mais uma pergunta para eu poder... Foi muita coisa, eu fui me empolgando. Então, a gente vai falar exatamente sobre essa participação brasileira no evento, Gisele, porque a comitiva brasileira que esteve no evento foi liderada pelo Ministério das Mulheres, com a participação de mulheres que representaram os setores governamentais, né, isso, e também os não governamentais no nosso país, né? Então, qual foi a participação, a importância da participação do Brasil, né, visto a realidade da mulher no Brasil, que é uma situação muito séria, uma situação da violência muito grave, né? Então, qual foi a importância da participação brasileira? O que o Brasil levou, né? Como que as nossas representantes contribuíram com os debates, né? E o que de positivo pode ser trazido para a realidade brasileira. Então, foi realmente essa relação de mão dupla, né? O Brasil levando a sua experiência e trazendo outros dados, outros debates para a nossa realidade. Como que foi essa relação lá, Gisele? Então, obrigado por você ter me lembrado aqui as perguntas, e uma delas que me veio à cabeça foi como veio o convite, né? Eu vou voltar no convite para poder te responder tudo isso. Ô, Carla, aconteceu uma seleção
no final do ano passado para que mulheres pudessem se inscrever. E aí eram mulheres da academia, do sistema judiciário, do legislativo, do executivo, que pudessem se inscrever, e você tinha que ter alguma participação no universo de defesa dos direitos da mulher. O meu convite veio a partir da presidência da Comissão de Direitos da Mulher, me inscrevi, apresentei todo o meu trabalho, tudo que a gente vem desenvolvendo, e o convite veio a partir disso. Aprovada a nossa participação, eu fui convidada para participar de uma reunião da União Interparlamentar, que foi no dia 11, lá em Nova York, onde até o vereador Neném, como antigo membro, né, da Comissão de Direitos da Mulher, participou junto comigo. O convite foi para a comissão como um todo, para a vereadora Carla, para o vereador Neném, a partir das ações que a gente desenvolveu no ano passado. A partir disso, a gente vem fazer a construção da participação do Brasil nessa CSW. Quando a gente chega na CSW, na sessão de abertura, é apresentado um documento que vai nortear toda a nossa atuação. Nesse documento, a gente falava principalmente do acesso das mulheres à justiça. Um tema extremamente importante, porque a gente sabe hoje que, para nós mulheres, tudo tem um pouco mais de dificuldade. Não é tão simples a gente acessar uma justiça. A justiça é cara, o que a gente tem de defesa, né, gratuita, ela vai até um limite de salário. Isso aqui no Brasil. Tem lugares que nem tem. Então, quando a gente discute o acesso da mulher à justiça, é de forma global, para que todas as mulheres no mundo tenham acesso à justiça para tratar todos os seus casos, seja violência física, patrimonial, psicológica, questões de divórcio, violência vicária. Então, o acesso da mulher é muito importante para que os seus direitos sejam garantidos e que a gente não tenha nenhuma violação. Quando a gente participa da sessão de abertura, fica acordado entre os países membros, que o acesso à justiça se estenderia a todas as mulheres, cis e trans. E aí a gente comemorou porque foi um avanço muito grande, porque ainda tem países que não reconhecem a mulher trans como mulher. E um desses países, os Estados Unidos, não concordou com a inclusão da mulher trans no acesso à justiça. E ele pediu para retirar, que o acesso à justiça só fosse para as mulheres cis. E aí não foi aprovado. Em uma articulação não republicana, que a gente poderia chamar de golpe, os Estados Unidos apresentou uma resolução para poder tirar, baseado na Convenção de Pequim, para poder tirar a mulher trans desse documento. E isso no dia seguinte à abertura, no dia 10. A partir desse momento, os países começam a articular com as suas delegações se votariam ou não com os Estados Unidos. A nossa delegação teve uma reunião com a ministra, e a ministra falou: olha, a nossa posição é que a mulher trans permaneça no documento para que ela tenha um acesso integral à justiça tal qual como a mulher cis. E avançamos. Nós, da delegação, o nosso papel foi esse: conversar com outras delegações, articular para que essa estratégia dos Estados Unidos fosse derrubada. E isso foram dias... Vou te contar, hein? Isso foram dias de articulação. Eu imagino. Que interessante. Um evento, e aí você assim, você é de qual delegação? Eu sou da delegação do Chile. Ou então a gente está negociando isso aqui, assim, a gente mostrava a importância de ter a mulher trans inserida nesse documento, né, para que ela tivesse o acesso à justiça. E aí foi um momento de debate, articulação, iam aparecendo outras questões, a gente foi aprendendo muito. Na sexta-feira, na primeira sexta-feira do evento, né, antes do término, a gente teve uma outra reunião e a secretária executiva passou para a gente que estava muito apertado. Falou: olha, a gente está aqui negociando, preciso que vocês continuem pressionando as outras delegações, porque está muito apertado o placar. E aí nós continuamos, né? Vamos pressionar, mostrar a importância da mulher trans, que a gente reconhece a mulher trans como mulher.
e todos os seus direitos. E a gente tinha na nossa delegação algumas mulheres trans, inclusive Bruna Benevides, que é uma ativista, uma militante, que luta e busca por direitos de mulheres. E aí fomos para o último dia, para a sessão de encerramento. Foi apresentado uma moção de não aprovação, que aqui no Brasil seria uma moção de repúdio, uma moção de não aprovação aos Estados Unidos pela conduta que eles adotaram. E aí, essa moção foi aprovada quase por unanimidade, só com voto contrário dos Estados Unidos. A gente vibrou muito com isso. E aí fomos para a votação da resolução que os Estados Unidos apresentou. E aí foi uma votação muito apertada, muito apertada. Foram 23 votos contra a resolução dos Estados Unidos, 17 votos a favor e 3 abstenções. Mais do que a aprovação, o número que vota com a gente, né, que são 23 países, chama a nossa atenção, 17 países votaram para tirar a mulher trans do acesso à justiça, dos seus direitos, cercear direitos da mulher. E uma coisa que a gente sempre comentou muito lá, que a gente estava indo para uma CSW não para avançar em direitos, mas para não retroceder. Porque em qualquer situação, qualquer cenário de guerra, de instabilidade econômica, de qualquer cenário que não seja favorável ao capitalismo, ao lucro, o primeiro ataque são os direitos da mulher. É a tentativa de que a mulher não vote, é a tentativa de que a gente não tenha equidade no salário, que a gente não consiga ter autoridade sobre o nosso corpo, a violência vicária, que no Brasil está avançando muito, mas nos outros países ainda tem muita limitação. A gente não vê, né, esse movimento progredindo tanto. Então, assim, foram dias árduos, de intenso trabalho, de aprendizado, e que a delegação brasileira teve um papel fundamental, principalmente por ser um país historicamente ligado à paz mundial, um país que historicamente, né, um país de contra-guerra, um país conciliador, principalmente por conta do governo atual que nós temos. O governo federal ele atua muito pela paz, pela não guerra, pela conciliação. Então, a gente teve um trabalho muito importante para que essa resolução fosse reprovada e que a mulher trans permanecesse como beneficiada do acesso à justiça integral. E a gente precisa muito, e aqui eu vou reforçar uma fala que eu fiz na ONU, que violência tardia, né? Eu copiei isso, uma fala da doutora Tereza, que foi uma juíza que esteve com a gente. Ela disse em um determinado momento, acesso à justiça tardia não é acesso à justiça. A gente precisa garantir que a mulher tenha acesso à justiça desde o primeiro momento, desde a primeira violência, desde a primeira agressão, desde o primeiro passo, ela precisa ter acesso à justiça. É uma situação que seria bastante preventiva, né? Uma situação preventiva, né? Ô, Gisele, é muito interessante você falar uma coisa aí com relação ao retrocesso, né? A gente está vivendo numa situação em que está tudo nesse cenário de retrocesso. A gente tem que lutar muito mesmo, né? Os setores progressistas precisam realmente avançar, porque é muito sério que você vai para um encontro que pode ser discutir tanta coisa para avançar e tem que ainda garantir a luta para garantir o que já tem, né? E agregar mais pessoas, envolver mais pessoas para aquilo que é um avanço, né? Ô, Gisele, você já está falando um pouco aí da sua articulação aí nesse processo, mas a gente queria conhecer um pouco mais. Eu queria que você contasse um pouco mais a sua experiência pessoal, como que foi participar dessa oportunidade, sabe? Como participar de momentos assim com mulheres de vários países, culturas diferentes, que estiveram lá reunidas. Mas mesmo assim, nessa diversidade, né? Qual é a realidade, Gisele, que une todas as mulheres? A gente queria ouvir um pouquinho sua experiência pessoal nesse evento tão bacana. Carla, perdão. Foi, para mim, assim, foi um processo muito, muito emocionante, sabe? Eu me emocionei em vários momentos. Primeiro, quando eu fiz a inscrição já no último dia.
E ser selecionada, eu recebi a resposta no dia do aniversário do meu marido, sabe? A gente estava jantando, comemorando o aniversário do meu marido, e veio a resposta que eu estava selecionada para integrar a delegação brasileira. Chegar a Nova York, chegar à ONU, como uma representante do Brasil, compondo a delegação, com status de um diplomata, né, tendo acesso à ONU, foi algo que eu nunca imaginei na minha vida. Eu até fiz um post ainda lá em Nova York, porque eu sou a menina que cresceu no açude, num bairro de periferia da nossa cidade, que estudou na escola pública, que dependeu do transporte público a vida toda para poder chegar na escola, para chegar no trabalho. O meu primeiro emprego foi como operadora de caixa no supermercado Floresta. E nunca, nos meus melhores sonhos, assim, eu tenho um sonho de estar vereadora, para mim já é uma realização que era inimaginável, sabe? Depois eu fui eleita, tomei posse, e eu ainda não acreditava que eu estava ali. E quando isso acontece, que a gente tem aquela consciência, poxa, realmente eu estou aqui, eu estou representando parte da população. E quando a gente tem a oportunidade de ir para a ONU, não para uma visita guiada, mas para fazer parte de uma mesa de debate, da gente poder levar as nossas experiências, da gente poder ouvir outras mulheres, porque eu confesso para você assim, eu chorei, sabe? Porque a gente sofre tanta coisa no dia a dia, sabe? A gente tem tanto... Desculpa. A gente tem tanto... Tranquilo, a gente já te conhece, a gente sabe que você é muito Eu sou emocional. muito emotiva, né? Então, assim, eu não consigo descrever para você a sensação de estar ali. E todos os dias que eu levantava e ia para a ONU, eu falava assim, Deus, obrigado por essa oportunidade, obrigado porque eu estou aqui aprendendo, eu estou aqui trazendo um pouco da nossa realidade. Eu vou poder levar mais ainda para as mulheres da nossa cidade. Enriquece o nosso debate e assim, para mim foi indescritível. Foi um espaço que eu não conseguia ter de fora a imagem da proporção, do tamanho que era estar ali, sabe? Eu conversei com mulheres de diversas localidades. A gente vê que ainda que sejam só da nossa delegação, ainda tem muita diferença, ainda tem muita dificuldade. A gente foi cada uma custeando, né, o seu custo ali de alimentação, de estadia, de voo. E aí eu abro um parênteses para agradecer à Câmara Municipal de Volta Redonda, que me ajudou nisso, que entendeu a importância da gente participar. Eu fui a primeira representante do município de Volta Redonda a estar na ONU participando de debates. Embora parte da imprensa tenha negligenciado, escondido isso, mas é importante que as pessoas saibam. Nunca na história de Volta Redonda teve um representante debatendo tema tão importante na ONU. Então, assim, a gente já faz parte da história. E estar ali, para mim, foi uma realização assim que eu não vou conseguir descrever nunca para vocês. Foi muito mágico, sabe? Foi único. É isso aí, você está dizendo uma coisa bacana, né? Você está fazendo história, né, Gisele? Porque, assim, você fala da sua trajetória e tal, e realmente é algo muito interessante, né? E você realmente é uma pessoa de Volta Redonda, uma pessoa da cidade, então isso é de uma importância tão grande para a gente, quanto cidade, quanto município, então a gente realmente tem que valorizar muito isso. E ficou para a história, já está registrado, não tem ninguém tira, Gisele, ninguém tira isso. Mas assim, antes da gente passar para a próxima pergunta, que eu acho que talvez se encaixe, apesar dessa diversidade toda, o que une todas as mulheres, né?
E a gente vai falar um pouco também, na sequência, o Gisela, com relação ao feminicídio, tá? Que também parece que foi um debate lá. Mas antes da gente falar sobre essa questão do feminicídio, eu queria que você falasse um pouco o que une as mulheres. É realmente essa situação de violência grave? É isso que nos une? Independente de se você mora no Chile, se você mora no Irã, se você mora nos Estados Unidos ou no Brasil, como que une assim as mulheres? Em torno de quê a gente se vê como um todo? Carla, a violência é um tema central. A gente tem percebido que é uma epidemia, que isso está avançando em várias partes do mundo. Tem um movimento, o Red Pill, né, que isso está disseminado no mundo, em que o ataque à mulher ficou muito gratuito e muito normalizado. A gente vê que isso vem acontecendo em todos os países. O Brasil hoje é o país com a terceira melhor lei de proteção à mulher, que é a Lei Maria da Penha, que vai fazer 20 anos agora. E a gente já avançou muito, mas a gente ainda precisa avançar muito mais. A gente precisa que essa união que aconteceu lá na CSW 70, ela avance principalmente através do judiciário e do legislativo, porque a gente precisa de vereadores, deputados, senadores que lutem pela ampliação dos direitos da mulher, pela ampliação de leis que reverberem sobre a preservação da vida da mulher. E isso foi muito, muito discutido, foi amplamente discutido. Foi discutido quando a gente falava de equidade salarial, que a mulher ela precisa ter o salário dela equiparado ao do homem. Hoje a gente ganha, em média, 30% menos do que um homem. No Brasil tem a lei agora da igualdade salarial. Mas a gente Mesmo diante da lei, a gente ainda continua com essa realidade, né? mesmo Precisa diante da lei, avançar a mesmo. gente continua com essa realidade. A Ô, gente... Gisele, Oi. mas já aproveitando, com relação a toda essa realidade, como você falou que, quer dizer, tem outras temáticas, né? Mas eu queria falar que você falasse com relação ao feminicídio, porque parece que ele foi colocado também em debate lá junto com eu. Depois você retoma essa questão da equidade também, pode retomar tranquilo. É só para pontuar essa questão do feminicídio, que esse resultado extremo da violência contra a mulher parece que ela é realmente uma realidade global, né, Gisele? E o debate parece que resultou em alguma ação prática de combate ao feminicídio em nível global também, né? Parece que tem a questão de uma emergência global, né, em relação a isso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, depois a gente vai falar sobre essa questão, mas primeiro eu gostaria que você falasse sobre isso, depois você fala sobre o seu pronunciamento em relação a Dayana, né, que foi vítima de feminicídio, mas antes eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, essa questão desse resultado, se teve resultado realmente em alguma ação em relação ao combate ao feminicídio em nível global. Então, Carla, tem avançado agora. A gente está caminhando para ser decretado como uma epidemia global a questão do feminicídio. E aí, quando isso acontece, a gente tem a união de vários países, principalmente os países membros da ONU, para discutir medidas de prevenção e segurança. E isso foi uma fala que eu tive em Nova York, lá na ONU, que a gente não pode tratar o feminicídio como estatística, porque ali foi uma mulher. Depois que ela virou estatística, ela deixou de ser mãe, ela deixou de ser filha, ela deixou de ser amiga, e enfim. Já é o fim, né? Então não faz muito a gente sentido. precisa evitar que a mulher chegue nesse nível. E aí ela precisa do acesso à justiça, que aí foi quando eu estava começando a falar da questão da equidade, que a mulher tenha condições de sair de um relacionamento, ela tenha condições financeiras, que ela tenha condições psicológicas, mas isso tudo é prevenção. A gente precisa trabalhar. Com essa possibilidade de declaração de feminicídio como uma epidemia global, a gente avança nessas questões. E aí é o mundo olhando para a mulher, para que esse número não seja tão alarmante. No ano passado, nós tivemos uma média de 4 mulheres mortas por dia aqui no Brasil. Só no início do ano já foram registrados mais de 900 casos de estupro contra as mulheres. Eu acredito que hoje a gente já chega a um número superior a 1.000 casos. Enquanto a gente estava lá, estava em 946 casos de estupro contra nós, mulheres.
E a partir do estupro vem a violência, vem a morte, vem a violência psicológica, vem tudo que a gente já sabe que acarreta. Então, a gente espera que isso avance para que a gente consiga ter o endurecimento das leis, que a gente possa ter um legislativo realmente trabalhando, criando leis para que protejam as mulheres. Perdão, está no Congresso Nacional a lei da misoginia, que criminaliza a misoginia, a aversão, o ódio à mulher por ela ser mulher. Porém, a gente precisa deixar isso muito claro. O presidente do Congresso falou que não vai pautar isso, porque isso é um tema sensível agora para as eleições. E a gente precisa muito ficar atento a isso. Porque isso é um crime. Isso é um crime contra nós, mulheres. Deixar de pautar o PL da misoginia para como que fala aquela palavra? Quando a gente vai proteger. Gente, me perdoa, a quimioterapia tirou algumas palavras do meu vocabulário e. Então, eu vou colocar só o seguinte, enquanto você vai lembrando aí, eu ia colocar o seguinte: a atitude do presidente de tirar um tema que ele considera sensível antes das eleições é decretar mais mortes de mulheres. Eu acho que é uma responsabilidade que está na mão dele tomar uma atitude dessa, né? Porque é um tema sensível exatamente porque é sensível que tem que ser urgentemente discutido, pautado, né, e votado. Não é isso, Gisele? Mas, Gisele, a gente queria destacar, quando você vai lembrando aí um pouco mais sobre essa questão, de repente, a gente queria, de repente você vai lembrando aqui de uma situação que a gente achou assim, muito emocionante, muito comovente, que aconteceu lá, na ONU, porque durante o período que você estava lá, infelizmente, a Dayana, que foi vítima de feminicídio aqui do nosso município de Volta Redonda, ela esteve internada e veio a falecer no período que você estava lá e você fez um pronunciamento. Ela foi vítima de feminicídio e ela veio a falecer e você fez um momento de pronunciamento lá, né? E foi um momento muito, muito marcante também, né? Fala um pouco sobre isso, ô Gisele. Como que foi receber essa notícia lá, num evento como esse? E foi bacana você ter tido espaço de poder falar, né? Eu acordei com a notícia do falecimento da Dayana. A doutora Juliana, delegada da DEAN, muito, muito atenta sempre, atuante nas causas de violência contra a mulher, ela me mandou mensagem e eu passei o dia muito mal, sabe? E eu falei, gente, a gente está aqui discutindo acesso à justiça para as mulheres, a gente está debatendo o combate à violência contra a mulher, e uma mulher da minha cidade acabou de morrer. E a Dayana tinha 3 medidas protetivas contra o assassino dela. Ele, como policial militar do estado de São Paulo, ele não podia continuar com porte de arma. Ele tinha que ter sido afastado, ele tinha que ter cumprido as medidas protetivas. E aqui a gente precisa fazer um parênteses, que quem corroborou a denúncia de que o assassino tinha cometido aquilo tudo foi a mãe do cara que matou a Dayana, a mãe do rapaz que desferiu os tiros contra a Dayana. Então, assim, essa mulher, ela vive a dor 2 vezes. Ela vive a dor da violência, porque ela viu um crime acontecendo na frente dela e ela viu que quem cometeu foi o filho. Eu presto minha homenagem a essa senhora porque ela foi de uma grandiosidade, de um tamanho que a gente não consegue mensurar. Mesmo diante de toda a dor dela, como mãe, ela falou, olha, quem cometeu foi fulano, foi meu filho. Então, assim, a Dayana tinha, e aí eu vou voltar para a Dayana, né? Dayana tinha 3 medidas protetivas. 3 medidas protetivas que não defenderam a Dayana de um feminicídio. Quantas Dayanas a gente vai precisar perder para que o judiciário entenda que não é essa mulher que tem que ser privada de liberdade quando ela tem uma medida protetiva? A mulher fez a medida protetiva, o cara quebrou a primeira, ela fez outra, e ele continuou ameaçando, ele continuou atentando contra a Dayana até conseguir desferir os tiros que levou ao óbito da Dayana. E aí a gente vai falar mais uma vez, justiça tardia não é justiça.
não adianta a gente fazer justiça depois que a Dayana está morta. A gente queria a Dayana viva. A gente queria que esse homem, quando ele quebrou a primeira medida protetiva, que o Estado tivesse recolhido a arma, que esse homem tivesse ido para cárcere privado. Porque ele é um criminoso. Ele é um criminoso. Na primeira agressão dele contra uma mulher, ele é um criminoso. E quantas vezes a gente vai criminalizar, a gente vai culpabilizar, vai revitimizar a mulher por conta das ações de um homem? Ela disse não, ela não queria mais o relacionamento, ela só queria seguir a vida dela. E ele, por achar que ele era dono, que a Daiane era uma propriedade dela, ele se sentiu no direito de tirar a vida dela. A gente teve um outro caso em Volta Redonda há pouco tempo, que foi no bairro Vila Muri, ali no Limoeiro, que o assassino desferiu um tiro na cara da mulher, para que a última imagem que ela visse fosse a dele, e para acabar com a vaidade dela. Ela não vai ficar comigo, mas ela não vai ficar com ninguém. A gente não é propriedade de ninguém. E medida protetiva tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida no rigor da lei. Ele se aproximou, ele vai para a cadeia. Não é ela que tem que ir para abrigo, não é ela que tem que ter cerceado os direitos dela de ir e vir. É ele, o criminoso é ele. É verdade, o criminoso é ele. Quem violou violou a lei, né? Porque se ela tinha as medidas protetivas, quer dizer, ele violou a lei várias vezes. Ele foi criminoso desde o primeiro momento, né? Desde o primeiro momento ele já foi criminoso, realmente. Ele tinha que ter sofrido o rigor da lei, né? E a gente sente muito, né, o Gisele, essa situação de igual o caso, né, também o caso de feminicídio, em que a pessoa, o agressor foi aposentado, né? Ele é um policial também, ele foi aposentado. É uma coisa absurda, ele comete um crime e é aposentado, né? É uma coisa absurda, né? Que a gente viu agora recentemente também, não estou me lembrando agora onde foi o local. Não sei se não me engano, foi o de São Paulo. São Paulo mesmo, né? Que ele é um policial militar. Exatamente. Ele foi reformado, ele vai sair das ruas, ele ganha uma promoção porque ele foi reformado, ele sobe um cargo e ele matou uma mulher, ele vai receber por isso, mas a filha dessa mulher... tem o caso da filha, uma menina, uma criança de 6 anos, ela vai conviver com a violência para o resto da vida. O Estado está imputando nessa menina algo que ninguém vai conseguir tirar. Porque para ela vai ficar, a minha mãe foi morta e esse homem ainda foi premiado. Pois é. E aí, quando a gente fala de acesso à justiça, é justamente para que isso não aconteça. Esse debate lá foi bastante interessante, essa questão do acesso à justiça. Eu acho que vocês foram no cerne da situação mesmo, né? Naquilo que vai fazer a prevenção, né? Ô, Gisele, a gente vai falar um pouco também sobre a questão mais local, né? Da sua participação lá, o que você traz para o nosso município, né? Mas antes eu queria fazer um convite para vocês, um convite para a nossa audiência, para se inscrever no canal. Aproveita aí agora, já se inscreve e curta esse vídeo. Cada curtida o YouTube manda para mais gente nosso vídeo. Então, se inscreve agora, curte agora e também aproveita para seguir o nosso perfil no Instagram. A gente tem um perfil muito bacana na outra plataforma também, tem muita coisa bacana lá, então confere aqui o endereço e segue a gente lá também no Instagram. Então, Gisele, em termos locais, né? O que de positivo pode ser implementado como resultado da sua participação aqui no nosso município? Conta pra gente aí se você tem alguma novidade nesse sentido aí. Carla, a gente traz frutos, né? A gente vai lá, colhe e a gente precisa trazer frutos. Durante a nossa participação, o vereador Neném participou comigo de alguns debates. E no sábado a gente participou de uma reunião com alguns representantes da sociedade civil de outros países, alguns representantes de parlamento, e a gente estava falando sobre a importância, o papel do legislativo nesse acompanhamento, do quanto que a gente pode influenciar. E aí conversei com o vereador Neném e a gente criou lá a Frente Parlamentar de Combate à Violência, que é a Câmara atuando
diretamente nessas ações. A gente cobrando do executivo um orçamento com recorte de gênero, ações de prevenção, e aí são ações tanto na saúde como na educação. Porque por que eu estava conversando com o neném? Muitas das vezes a criança ela consegue entender que a mãe está sendo violentada. E ela comenta isso na escola. Então a gente precisa de uma ação integrada entre o executivo, através da Secretaria de Educação, para que esse relato dessa criança seja acompanhado, seja tratado, para que a gente possa evitar o feminicídio. Porque muitas vezes o feminicídio não acontece no primeiro momento. O homem não levou um não e deu um tiro na mulher. Ele levou um não, ele agrediu verbalmente, ele fez alienação parental, a violência vicária, a violência patrimonial, e a criança observou aquilo. Então, a gente precisa de ações concretas. E aí a gente começou, como é que a gente vai fazer isso? A gente está criando uma frente parlamentar de combate à violência com ações integradas entre o executivo, legislativo, judiciário, organizações da sociedade civil, colocando todo mundo para compor essa frente e a gente tentar disseminar muito mais a prevenção do que a gente tratar os casos de violência. A gente precisa, nesse exato momento, conscientizar a sociedade, conscientizar os homens da nossa cidade o que é violência contra a mulher. Ontem eu conversei com uma pessoa que falou assim, nossa, eu nem sabia que isso era violência. Pois é, tem que esclarecer muito essas mulheres. Pela frente, porque o machismo ele é estrutural. Então a gente precisa de ações para poder combater isso. A frente parlamentar vai ser composta por mim, pelo vereador Neném, que esteve comigo lá, e pela vereadora Carla Duarte. Além disso, a gente está apresentando também mais 2 projetos, que é o Cidade Segura, que ele está previsto na ODS 30, e tem mais um que agora eu não vou conseguir lembrar direitinho, mas eu me comprometo a mandar para você. A gente rascunhou, a gente foi rascunhando, participando lá, o Neném contribuiu muito para isso. E aí a gente vai implantar e cobrar essas ações. Isso aí. Então, essas informações, vocês podem conferir aqui no link, nas informações da descrição deste vídeo. Então, você manda para mim, Gisele, manda todas essas informações que a gente vai disponibilizar aqui para vocês aqui na descrição do vídeo. Ô, Gisele, a gente pode continuar conversando muito tempo aqui, né? Mas a gente tem que terminar, né, Gisele? Porque tem assunto. E eu agradeço muito pela sua participação mais uma vez, por estar aqui com a gente, aqui no canal. Vocês podem conferir um outro bate-papo muito legal, super interessante, que tivemos aqui com a Gisele, no qual ela fala sobre a importância da participação das mulheres na política, sua história de vida, que é muito bacana, os desafios enfrentados. Eu vou deixar aqui o link no primeiro comentário para vocês também conhecerem mais sobre a Gisele aqui, no vídeo no bate-papo aqui com a gente aqui no canal, porque ela já é nossa parceira aqui já de tempo, né, Gisele? Muito obrigada mais uma vez, querida, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Vocês do canal Atenção Difusa Mulher sempre trazendo assuntos relevantes para a nossa sociedade. Dizer que eu já deixei o meu voto para vocês lá no Olho Vivo. Eu acho que esse canal me representa muito enquanto fala e voz de nós, mulheres. Desejo para vocês todo sucesso de coração e contem comigo sempre. Isso, e a gente conta com vocês realmente para mais assuntos. Eu acho que tem tema beça aí ainda, hein? Tendo assunto, pode falar com a gente que a gente vai bater fazer o nosso bate-papo aqui porque a informação, ela é importante, Gisele, a informação correta, né? Por que as pessoas não sabem que tal coisa não é violência? Porque ela ainda não teve acesso à informação. Então, a nossa função aqui é passar essas informações aí de qualidade, informações importantes para, a gente conscientizar mais pessoas, não só as mulheres, mas os homens também. Então, obrigada, Gisele, mais uma vez. Eu que agradeço. E vocês podem conferir os contatos da Gisele aqui na tela, né? Vocês podem conferir também os contatos dela, e a nossa gratidão, a nossa audiência que ficou com a gente até o final, e se você gostou, curta e compartilhe mais esse ótimo conteúdo, e até a próxima, tchau!